Oi, pessoal! Eu sou Fernanda, sou médica aqui na Austrália, já tenho 3 anos e resolvi fazer esse vídeo para contar um pouquinho mais sobre essa experiência para vocês, num tom bem de conversa assim. Espero que vocês gostem. Há 3 anos atrás vim para a Austrália, tava animadíssima, criei um canal no YouTube, postei um vídeo e foi isso que eu fiz. Essa foi a minha jornada no meu canal do YouTube até hoje. E neste momento, 2026 começando aí, resolvi tirar a poeira disso aí tudo e voltar a vir aqui gravar vídeo, fazer conteúdo e vamos ver no que isso vai dar, né? E então vamos com a primeira questão. Fernanda, o que você fez esses 3 anos na Austrália? Olha, fiz muita coisa. Viajei, passeei, mudei de casa todo ano. Todo ano eu fui para um apartamento novo. Porque, né, vida da Austrália. Você começa, você pega um apartamento meio fuleiro, aí você vai para um próximo que fica um pouco melhor, aí você muda de hospital, e aí você tem que mudar de cidade, tem que mudar. Enfim, no meu caso foi bairro, né? Mas você tem que se mudar. E aí esse ano ia ficar em casa, não rolou, vou ter que me mudar de novo. Outro rolê aí, rolê para um assunto para um próximo vídeo aí. Mas enfim, nesses 3 anos, Fernanda, você já pegou o seu registro geral e já tem o seu visto? Não tenho, mas está tudo certo. Aprendi que aqui na Austrália, cada pessoa vai ter sua jornada, cada um vai ter sua história. Tem gente que vem logo depois da faculdade, tem gente que vem com a especialidade, tem gente que com a especialidade começa do início como eu fiz, tem gente que com especialidade aplica para revalidar a especialidade e tá tudo certo também. Então eu acho assim, é muito curioso, assim, né? Eu tenho um grupo de amigos, assim, bem próximos, que a gente, né, chegamos juntos na Austrália, e depois mais um grupo chegou depois e ficamos, assim, família, né? Cada um teve uma história completamente diferente no processo. Casais que vieram juntos têm uma história completamente diferente. Então eu acho que não tem uma receita de bolo exata. Assim, tem a receita do bolo. Se o bolo vai sair igual a receita, com certeza não. Cada um no final vai ter um bolo diferente e que tá tudo certo e que você vai ter as suas experiências para contar. Então eu acho que é uma coisa que você aprende a desgarrar um pouquinho ali, né, do preto no branco. Então esse é um ponto bom, assim, de um aprendizado que vem aí da Austrália. Então, enfim, agora respondidas essas perguntas, assim, grandes, que todo mundo me pergunta, vamos então falar um pouquinho mais sobre essas coisas. E eu acho que, assim, uma história de 3 anos, é óbvio que eu não vou fazer um vídeo de 15 minutos, com certeza não. Então é uma coisa que depois a gente vai conversar mais sobre isso, em vídeos dedicados, sobre cada aspecto da minha vida, do que houve, ou de uma vida de uma pessoa que vem pra cá, pra Austrália, né? Porque no meu caso eu sou médica, mas isso poderia acontecer na vida de muitas outras pessoas também, essas questões de apartamento, de emprego e de estabilidade e estabilidade em outras coisas também, né? Então o objetivo desse vídeo hoje é falar um pouquinho sobre um apanhado geral do que houve nesses 3 anos e quem é Fernanda na Austrália hoje, onde eu me encontro, quais são os meus pensamentos. Eu acho que essa questão dos pensamentos pode ficar para um próximo vídeo, na verdade. A gente vai... Vamos ver no que vai dar, né? Então, assim, eu comecei no meu primeiro emprego aqui na Austrália, consegui meu primeiro emprego do Brasil, vim com o visto de sponsor já, fiz entrevista do Brasil, vim pra cá, isso tudo eu conto naquele primeiro vídeo lá de 3 anos atrás, né? Aqui quem quiser saber um pouco mais desse rolê de como que foi a minha chegada aqui, pode pegar esse vídeo pra assistir. E nesse meu primeiro emprego aqui na Austrália, eu trabalhei no serviço de emergência, trabalhei meio que baseado em 2 hospitais, um pouco maior, o outro um pouquinho menor. E no ano seguinte, né, aqui as aplicações de emprego acontecem em julho. Então em julho eu já tava assim, nossa, acabei de chegar na Austrália, nem me estabilizei ainda, já tenho que aplicar pro próximo emprego do ano que vem. Dá um desesperozinho assim, mas todo mundo passa por isso. Depois você vira meio casca grossa, sabe? Você aprende que todo julho vai acontecer isso e todo julho vai acontecer isso, você aceita a realidade, né? Assim como todo ano você vai ter que pagar a sua inscrição no CREMERGE. Pronto, tem que pagar, não tem o que você ficar reclamando. Então,
eu resolvi aplicar para continuar no mesmo hospital, mas num esquema diferente de rotações, mas para poder conseguir rodar na pediatria e na ginecologia obstetrícia, que eu pensava em fazer uma dessas duas especialidades, né? Acabou que consegui rodar nessas duas, né? Na entrevista de emprego, eles falaram, olha, vai ser muito difícil eu conseguir essas duas para você, que são muito cotadas. O pessoal que quer fazer GP, que é o médico de família, quer muito. Mas fui lá, consegui essas rotações. E aí, nesse meu segundo ano, né, eu fiz 5 rotações, né? A primeira rotação foi oncologia e hematologia. A segunda rotação foi after hours, né? Que você vai, segura o telefonezinho, tem uma lista de coisas que você tem que fazer para todos os pacientes do hospital, né? Você é o médico que fica lá quando todos os times da enfermaria foram embora. E você fica lá resolvendo pendência ou coisas que surgem, assim. Ai, o paciente tá passando mal. Chest pain, você vai lá e avalia, né? E geralmente você pega as suas férias aí nesse bloco também, que eu peguei e fui pro Brasil. E aí depois disso eu rodei em ginecologia e obstetrícia, que tava super animada. Foi bem legal, assim, a rotação. Depois eu rodei em pediatria, que também, nossa, queria muito. E acabou que no final eu do nada, assim, eu falei, poxa, por favor, me dá essas férias, vou viajar com a minha irmã, fui viajar, enfim. E acabou que quando eu voltei, eu só fiz a ginecologia e obstetrícia. E pro ano seguinte, né, meu terceiro ano, como eu queria pediatria, nas aplicações eu já botei lá pediatria, como a minha primeira escolha, né, pediatria no Gold Coast University Hospital. Tipo assim, a expectativa, né, eu tava muito nervosa até, e todo mundo na pediatria do Tweed me falavam que lá eles eram bem, assim, pegados, sabe? Era muito busy, muito cheio e que ia ser um tempo difícil, mas que eu ia aprender muito. Eu falei, gente, a gente tá aqui mesmo, tá na Austrália, vamos, né? E aí ainda com essa possibilidade de... Porque no Gold Coast University Hospital eles tinham um programa do WBA. E aí eu pensei, poxa, se eu consigo uma vaga lá, depois de 6 meses trabalhando eu consigo aplicar pro WBA e pronto, né? Meio que eu faço duas coisas, dou um avanço na minha carreira, que era isso que eu queria, né? Quando você passa assim por rotações, você faz muito questão de digitar, de caçar resultado de exame, fazer pedido de exame, você fica meio que uma secretária de luxo ali, né? E aí eu tava um pouco cansada disso. Na verdade, assim, é uma secretária de luxo que, dependendo da situação, os chefes veem que você tá trabalhando direitinho, eles vão te dando um pouco mais de autonomia, né, ao longo dessas 10 semanas da rotação. Mas eu tava querendo mais, sabe? E aí fui pra essa vaga de pediatria, na cara e na coragem, não sei nem como que eu fui chamada pra essa vaga. Na verdade, depois eu conto mais sobre isso, né? Da entrevista e tal. E foi extremamente desafiador, né? Então, esse ano passado, ano de 2025, eu tava como eles chamam, né? SHO, Senior House Officer, Streamline Pediatrics. Então, é como se eu fosse um júnior que já tá um pouco mais sênior. É uma coisa meio louca, assim. Só que você ainda não tá na residência, né? Você não tá no treinamento oficial, mas eu estava trabalhando como se eu fosse a residente da pediatria, né? Eu tinha as mesmas funções, estava na mesma escala que outras pessoas que estavam no programa da residência. Então, eu estava praticamente trabalhando como residente, só que recebendo o salário do Junior Doctor, né? Mas tudo bem. E foi assim, né? Uma experiência assim muito pesada. E eu acho que não é uma coisa que foi pesada só pra mim, não. Eu tinha uma colega que tava na residência já da pediatria no hospital de Tweed, e aí o segundo ano dela ia ser lá no Gold Coast, então a gente meio que mudou juntas de hospital. E ela, tipo, passou uns maus bocados, assim, é um serviço, assim, muito cheio, muito paciente, você tem muita responsabilidade, os chefes não ficam tão ali perto da supervisão, né? Óbvio que eles estão ali, óbvio que você vai ligar pra eles, qualquer coisa que aconteça, e eles vão te responder, eles vão estar disponíveis. Só que, não sei, é o ambiente ali, o clima de como as coisas acontecem, né? Então, pra mim, que já tava, né, 6 anos fora da faculdade de medicina sem ver nada de pediatria, basicamente, né? Só fiz aquela rotaçãozinha de 3 meses na pediatria. E foi difícil, mas
eu acho que é isso, né? Tudo que é difícil, você aprende um monte com aquilo. Ganhei bastante confiança, né, no meu inglês, em mim como médica, de que tô aqui porque eu tô aqui, né, porque eu acho que, assim, nos meus 2 primeiros anos veio muito, assim, a síndrome da impostora, não merecia estar nessa vaga, não merecia ter sido escolhida, tantas outras pessoas querem porque que eu fui. Umas coisas loucas, assim, que vem na cabeça, né? E sei que vem na cabeça de muita gente que tá por aqui e também que tá no Brasil, né? Mas eu senti que foi uma coisa, assim, de choque. Tava com a síndrome da impostora ali andando comigo lado a lado, só que eu tava assim, minha filha, você fica quietinha aí, porque a gente precisa dar conta. Então, se eles falaram que eu tenho capacidade pra dar conta, então a gente vai dar conta e vamos fazer acontecer. Então, assim, foi um negócio ali de choque. E fui, sabe? E aí, teoricamente, vai fazer o ano inteiro na pediatria. Só que, como eu falei, 6 meses depois de estar trabalhando lá, eu podia aplicar pro Work-Based Assessment. Apliquei. De início eu tava assim, ai, chefe, por favor, pede pra eu fazer esse WBA todo na pediatria enquanto eu trabalho aqui. Graças a Deus, né? O pessoal do WBA falou, não, pra você fazer o WBA, você tem que fazer rotação de novo. Eu falei, graças a Deus que pena, né? Se for ter que sair da pediatria. Então, assim, foi um alívio muito grande, né? Ter saído daquilo ali. O meu problema com a pediatria não foi, assim, as crianças, não foi os pais, não foi, né, assim, as doenças que as crianças tinham. Era mais a pressão que tava ali no serviço, sabe? No serviço da pediatria ali. A gente fazia hora extra e não recebia. E aqui na Austrália, todos os outros serviços, até mesmo do mesmo hospital, você recebia hora extra, aí no meu, nada. E era uma cultura, assim, que você meio que não podia cobrar, né? Enfim, assunto para depois também. E aí, então, enfim, né? Estamos no WBA aí agora. E aí, no WBA, você tem que fazer as rotações específicas que eles pedem, né? Comecei a partir de setembro do ano passado. E aí, comecei com a pediatria, né? Tive que continuar mais um mês ali. Eu tava tipo, cara, só quero ir embora. Mas, enfim, fiz mais um mês da pediatria, concluí ali minha missão, né? E já rodei na pediatria, na psiquiatria, na clínica médica, que eu fiz geriatria. E agora eu tô na minha rotação de cirurgia, que eu tô fazendo Oral Maxillofacial Surgery, que é o bucomaxilo do Brasil, né? Enfim, até um assunto interessante que é médico e dentista. E aí, pros próximos meses, ainda vou ter umas outras rotações, que depois eu conto pra vocês. E é neste momento que me encontro hoje, né? Fazendo meu WBA, esperando passar aí as rotações, fazendo os meus assessments. No WBA que eu faço, eles pediram pra gente entrar numa pesquisa também. O cara foi muito legal, assim, né? De dizer que queria que a gente... Não só que a gente tivesse a nossa General Registration, mas que a gente entrasse no mercado australiano de uma forma competitiva, né? A gente tá vindo, né, de fora do país. Tenha um artigo, vamos lá, eu te dou a oportunidade, vá atrás, né? Fica assim, mais uma coisa pra gente fazer, né? Mas eu entendo que a intenção dele é como uma intenção boa, né? De construir o nosso futuro como médico. E aí, né, essa é mais ou menos onde eu me encontro hoje. Não tenho a minha General, não tenho o meu visto, mas tô bem ali encaminhada, né, no meu WBA, que a partir disso, então, eu consigo fazer tudo andar. E então é isso, pessoal. Fiz meio que um catch-up com vocês, só pra meio que mostrar, tipo, onde que eu tô no meio desse processo longo e bem complexo, né? E eu pretendo aí fazer próximos vídeos falando sobre cada partezinha dessas, como foi meu primeiro ano, como foi meu segundo ano, como foi essa história do WBA, quais são os meus planos para o futuro. E como muita gente vem me mandando mensagem ultimamente no meu Instagram, por causa desse vídeo que eu fiz lá 3 anos atrás, resolvi voltar aí e trazer um pouquinho mais de informação para vocês, contribuir um pouquinho para essa nossa comunidade aí de médicos brasileiros. Vamos ver se vem mais gente, né? Para povoar essa Austrália aí, que tá precisando de gente, hein? Mas que realmente não é para todo mundo. Eu acho que é uma coisa que precisa ser muito bem pensada e eu espero conseguir aí nessa jornada de vídeos e tal, ajudar vocês um pouquinho nessa tomada de decisão, que é difícil, envolve muito dinheiro, envolve mudança de vida completa, né? Então, enfim, é isso, né? Obrigada, pessoal. Beijos. Nos vemos na próxima. Me perco,
para. Mas tá tão bonitinho, eu vou jogar isso tudo fora. Não posso jogar fora. Você vai fazer isso amanhã.